Coloque-se à disposição de Deus. Nós vamos ver aqui hoje que Timóteo é um menino que eles vão encontrar e esse menino, esse jovenzinho, ele vai se colocar à disposição de Deus. Os dois missionários, Paulo e Silas, também estão à disposição de Deus, e chega um momento que Deus barra eles, e quando Deus barra eles estão assim, à disposição de Deus. Se Deus não quer, então está tudo bem. Isso aí também é estar à disposição de Deus. E o que nós já estudamos, né? Semana passada nós falamos sobre a realidade dos problemas relacionais de uma igreja. Por quê? Porque justamente na nossa história da semana passada teve uma separação. O Paulo e o Barnabé, eles se separaram, depois de muitos anos juntos, depois de muitas jornadas, depois de lutas, batalhas, vitórias, derrotas, né? Sofrimentos, privações, provações, tentações. Olha, depois de tudo isso, chegou um momento em que o Barnabé disse: não, nós vamos levar o João Marcos junto. E o Paulo disse: não vamos não, né? E aí, porque vai e não vai, nessa vai e não vai, o Barnabé pegou o sobrinho dele e foi embora para Chipre. E assim, meus irmãos, ele se desliga da história de Atos. Enquanto isso, Paulo, ele escolhe a Silas. Aliás, o Silas aqui, meus irmãos, no capítulo 15, ele é chamado como um homem temente a Deus, né? De que realmente os irmãos davam bom testemunho dele também. Então ele pega o Silas, e aqui no final do capítulo 15, no versículo 40, é encomendado pelos irmãos, ou seja, depois que os irmãos colocam a mão na cabeça dele, ele vai embora com o Silas, e eles vão abrir novos trabalhos missionários, tá bom? Então, uma coisa que a gente viu também, é que eles não queimaram a ponte. Isso é importante na separação. O que é queimar a ponte, né? Então os dois ficar de mal à morte. Não, isso não aconteceu. O Barnabé vai discipular o Marcos vai ser útil para Paulo mais para frente, e depois ainda o João Marcos, né, como nós chamamos ele, a Bíblia chama ele vai escrever o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos. Por quê? Porque não houve uma quebra de ponte, tá bom? E o nosso assunto hoje, meus irmãos, é estudar sobre a bênção de ter a paciência, né? Ter essa paciência de colocar-se à disposição de Deus e esperar que Ele nos guie conforme a sua vontade. Como Paulo faz aqui, sai encomendado pela igreja, né? E versículo 41 do capítulo 15, ele sai confirmando as igrejas. No versículo 5, as igrejas eram confirmadas, né, do capítulo 16, não somente eram confirmadas, mas elas cresciam em número. Então é isso, meus irmãos, colocar-se à disposição do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor. Agora, uma coisa é colocar-se à disposição de Deus, e outra coisa é se indispor. Como assim, né? Meus irmãos, Paulo está ali pronto para ser usado por Deus. Ele diz que ele é um vaso, né? E Deus disse que ele era um vaso também. Então ele está pronto para ser usado por Deus. Deus é que vai decidir conforme ele vai usar aquele vaso. E Deus decidiu usar aquele vaso lá com muito sofrimento, né? Mas a Bíblia ensina para nós, pelos personagens, que uma coisa é colocar-se à disposição de Deus, outra coisa é permitir que Deus nos guie conforme a sua vontade. Eu vejo isso na história do Saul, porque o Saul, ele tem muita disposição. Você vai perceber que ele tem disposição, e ele está lá, né? Ele está sempre guerreando. Aliás, a história do Saul, esses 40 anos que ele está lá como rei, luta, muita batalha, e ele nunca perdeu uma batalha, a não ser no dia que ele morreu. E ele teve muitas e muitas batalhas com filisteus, com outras nações também. Ele lutava, ele vencia, né? Mas tinha uma coisa, irmãos, muitas vezes ele fazia o quê? Quando Deus dava uma ordem para ele começava e depois ele recuava. Ele foi escolhido para ser rei, todo mundo aclamou ele rei. Ele pegou meia dúzia de heróis lá, de valentes. E o que ele fez? Ele voltou a cuidar dos bois do pai dele, né?
Como é que um rei vai fazer uma coisa dessa? Então Deus chamou ele para ser rei. Agora ele tem que reinar, né? Ele não tem que ficar cuidando de boi, ele tem que reinar. Se uma pessoa tem um chamado, se ela tem uma missão, então ela tem que fazer aquilo que Deus mandou. E Deus tinha escolhido ele para quê? Para cuidar da nação de Israel, liderar a nação de Israel. Aí, meus irmãos, ele volta para casa, né? Vai lá, vai cuidar da malhada, da mimosa e etc, entende? Então, não dá certo isso, até que ele se dispôs novamente. Mas quando Deus falou, vai lá, destrói os amalequitas, ele tinha disposição para ir, mas ao mesmo tempo uma indisposição para cumprir tudo aquilo que Deus disse. Isso é um problema, né? Quando nós colocamos à disposição de Deus, mas nós não nos sujeitamos a toda a vontade de Deus. Quer dizer, o projeto que Ele tem para a nossa vida, seja para um momento de alegria, seja para um momento de choro, seja para um momento de descanso, seja para um momento de provação, então nós temos que estar à disposição do Senhor. Finalmente eles chegam no campo missionário, e isso está escrito no versículo 41 do capítulo 15, olha lá. Então, meus irmãos, eles têm dois objetivos. Esses dois objetivos estão no versículo 36 do capítulo seguinte, né? E diz assim, vamos voltar, do capítulo 15, 36, vamos voltar aos nossos irmãos, por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Então, o objetivo dessa segunda viagem missionária, a princípio, era: nós vamos voltar lá para a Galácia, nós vamos voltar pela região da Frígia, da Cilícia, tá? E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chegar lá e vamos cuidar deles, nós vamos ensinar mais alguma coisa para eles lá, tá certo? E ver como é que eles estão, né? Além de ler aquela carta de recomendação da igreja de Jerusalém, que eles tinham que fazer isso aí. Então, eles confirmaram, olha lá, né? Os apóstolos foram e confirmaram as igrejas, conforme está escrito no versículo 41 do capítulo 15. Agora, irmãos, o que é confirmar, né? Você voltando um pouquinho, mas pouquinho mesmo, aí no capítulo 14, no versículo 22, isso é confirmar. Está escrito ali, confirmando o ânimo dos discípulos. O que é isso? Exortando a permanecer na fé e dizer-lhes que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então eu vejo aqui, meus irmãos, esse fortalecimento é animar os irmãos a permanecer na fé. É isso que está dizendo. Então, quando fala que as igrejas, elas tinham que ser fortalecidas, como nós temos no versículo 41 aí do capítulo 15, ou confirmadas, depende da tradução, é realmente animá-los a permanecer na fé. E uma das coisas que tem que falar para as pessoas é o seguinte: a vida espiritual não é fácil, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, isso era uma confirmação. Vamos ensinar a palavra de Deus para eles, nós vamos fazer com que eles, né, permaneçam na fé e tal, para não virar uma bagunça de doutrina, uma sopinha de letrinha lá, né, em vez de ser a palavra viva, eficaz, que podia abençoar a vida deles. Então, eles chegam em Listra e Derbe, capítulo 16 e versículo 1, e chegaram em Listra e Derbe. E eu fico pensando nas lembranças de Paulo, né? Porque a última vez que Paulo esteve ali, a penúltima, né? Depois ele passou lá para confirmar também, ele foi apedrejado até a morte. Por isso eu vejo muita coragem de Paulo. Paulo era um homem muito corajoso. Ele foi apedrejado até a morte em Listra, ele foi para Derbe, depois de Derbe ele voltou para Listra. Voltou. Agora, depois de um tempo, um ano mais ou menos, talvez um pouquinho mais, ele volta novamente para Listra e ele chega lá, entra na cidade, vê as pessoas que o apedrejaram. Ele é valente. Paulo, ele é valente, né? E aí que surge essa figura maravilhosa aqui diante de nós, no versículo 1 do capítulo 16. Eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A Bíblia já fala assim, primeiro dá o nome dele para nós, né?
mas explica certinho. Fala, olha, é o seguinte, a mãe dele era uma judia crente. A mãe dele era uma pessoa espiritual. Ela tinha Cristo. A mãe dele era uma pessoa salva. Mas o pai dele, não, né? O pai dele era grego. Então, irmãos, é bem capaz, né, que o pai dele nem vivo não era, ou se era vivo, como não aparece o nome dele, nada, provavelmente um soldado da legião romana, muito comum naquele tempo, né, de uma pessoa casar com uma pessoa de outro país, levar ela para outro lugar, e aí as legiões romanas iam, e ele participava da legião romana, ficava 10 anos fora de casa, até mais, ou nunca mais aparecia. Mais ou menos era assim que acontecia naquele tempo. Mas ele está aqui, meus irmãos. O nome da mãe dele é o quê? É Eunice. O nome da avó dele é Lloyd, mas o nome do pai é desconhecido. Olha, tem uma curiosidade sobre o nome do Timóteo, é que é formado por duas palavras gregas, né? Timão aí, olha lá, né? Olha o pessoal dando risada, né? Mas que quer dizer honrar, e Teus, que significa Deus, Timóteo, né? A palavra Timóteo, né, o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. E quando ele nasceu, a mãe dele imaginava isso. Quando ele nasceu, meus irmãos, ele nasceu, a mãe dele disse, não, esse meu menino, ele vai honrar a Deus. Eu vejo uma semelhança muito grande com a Lia, quando nasce o Judá. Porque quando nasce o Judá, ela diz, agora eu vou honrar a Deus, eu vou louvar a Deus. E olha, Jesus é o leão da tribo de Judá. E essa mãe, quando nasce, ela fala assim, olha, ele vai chamar Timóteo, ele vai honrar a Deus, eu quero que esse menino, ele honre a Deus. Bem, irmãos, coisas aconteceram na vida daquela família judia, porque ela não tinha ainda Cristo como Salvador, mas ela veio da cultura judaica, que honrava o Deus Todo-Poderoso. E aí um dia, como eu disse para vocês, apareceu aquele casal não, né? Aquela dupla de missionário que era Barnabé e Paulo e Barnabé. E o que aconteceu? Aconteceu que eles curaram aquele deficiente, e a palavra de Deus entrou naquela cidade, e ela se converteu, talvez juntamente com a mãe dela, que era Lloyd, e o menino foi crescendo no Evangelho. O menino foi crescendo na igreja. Ele já nasceu com esse nome assim, magnífico. E aí agora ele é um crente, ele é um salvo. Apesar de tudo que aconteceu com Paulo, essa mãe não teve medo e disse, não, esse menino, né, ele vai honrar a Deus. O que as pessoas diziam sobre ele? Capítulo 16, versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. É engraçado que não é só os irmãos de Listra que davam bom testemunho dele. O bom testemunho sobre ele irradiou para outra cidade. E ele é um jovenzinho de 15, 16, 17 anos, ele é um menino. E mesmo sendo jovenzinho, mesmo sendo menino, pelo menos crentes de duas cidades, 32 quilômetros de distância uma da outra, entre Listra e Icônio, distantes, mas as duas cidades conheciam esse menino, eles sabiam quem que era o Timóteo. Olha, aquele menino, um menino que foi crescendo, até nos lembra, meus irmãos, um Davi da vida, que quando Saul está à procura de alguém que pode ajudá-lo, uma pessoa fala, opa, eureka, eu sei, tem um menino aí, um jovem belemita, sabe tocar, é valente, sisudo em palavras, né? Não é assim? Então, o Davi, ele era conhecido na região dele, não é pela esperteza, mas pela espiritualidade. A mesma coisa é o Timóteo. O Timóteo, ele era conhecido pela espiritualidade. Os irmãos de Listra e de Derbe o conheciam assim. Então, meus irmãos, apesar de tudo, né, Timóteo é uma pessoa comum, tá bom? A gente podia falar coisa boa dele, tem bastante coisa boa para falar. Ele tinha bom testemunho dos irmãos, né? Se tornou um missionário, talvez o missionário mais jovem do Novo Testamento, é verdade, né? Por ter tido o privilégio de 2 cartas bíblicas levar o seu nome. Meus irmãos, isso não é para qualquer um. Sabe, é como no Velho Testamento, você tem uma mulher que leva o nome, a Ruth,
Ela deu nome a um livro. A Esther, ela deu nome a um livro. A Esther morava a 1000 quilômetros mais de Jerusalém, e a Ruth nem judia era, né? Mas Deus colocou o nome delas lá, perpetuou o nome delas lá. E aí você tem quem? Você tem o Timóteo dobrado, né? Por quê? Porque não é só uma carta que leva o nome dele, são 2 cartas, e 2 cartas preciosíssimas. Então a gente tem coisa boa para falar dele, né? Para gabar dele, mas irmãos, quando você olha para ele, ele é uma pessoa comum. Como assim comum? Comum de comum. Cujo pai não é mencionado. Morreu, o abandonou, não se importava com ele, era um soldado. Quem que é o pai dele? Tá? A gente fica pensando assim na nossa escola dominical. Agora eu estou orando o seguinte: eu oro pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pela avó, pelo vô, né? Ou talvez até por aquele que cuida. Por quê? Porque às vezes as crianças que vêm na nossa escola dominical e não tem pai, porque o pai não aparece, não tem mãe, ou porque o pai e a mãe estão presos, ou porque o pai abandonou, ou a mãe abandonou, ou porque, meus irmãos, é criado pela avó, e assim vai. Então, quando você vai orar, se você orar assim, abençoa os pais dessas crianças, você vai, aí tem aquele menino que não tem pai, não tem mãe, é minha avó, então ora pela avó, ele já vai ficar mais contentinho. Mas veja o Timóteo. O Timóteo, assim, meus irmãos, ele é essa pessoa comum, nem o nome do pai dele é mencionado, né? Apenas um recém-nascido, ou saído, né, da adolescência, como os nossos meninos aí. Podia ser, meus irmãos, um Danielzinho, podia ser um Caio, podia ser um Natan, olha, esses meninos aí, todo da igreja, sabe? Um menino, né, tão jovem ainda, recém-nascido da adolescência, e fraquinho mesmo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, de uma fraqueza que nunca se curou. Tem mais essa ainda. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 3, diz assim, 5, 3 e 23, né? Pensei, será que eu já marquei errado de novo? Ô Timóteo, né? Não fica bebendo só água, menino, né? Mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A gente fala assim, não, coitadinho, ele era ruim do estômago. Nós estamos falando aqui que ele tinha dor de estômago. A dor do estômago é um sintoma também, como febre é um sintoma. Vocês sabem disso. Às vezes a pessoa está tão triste, está tão chateada, está tão aborrecida que o estômago dela dói, né? Mas aí ele fala o seguinte, por causa das suas frequentes enfermidades. Então Paulo conhecia o Timóteo melhor do que ninguém, porque Paulo, meus irmãos, pegou aquele menino, jovenzinho, levou para as missões, foram para muitas cidades juntos. Agora imagine o apóstolo Paulo, moleque, está doente de novo, e o menino, está doente de novo, e o Timóteo? O Timóteo hoje não levantou bom, né? Frequentes enfermidades, que é mais comum que isso. Uma pessoa que está lá, toda doentinha, e para piorar a situação do Timóteo, no livro de 1, vê aí no capítulo 1, né? Vamos voltar aqui, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Volta aí no capítulo 4, versículo 12. Você já está aí mesmo, mas Paulo diz assim, né? Ninguém despreze a tua mocidade, sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, tal, né? Ninguém despreze você, meu filho, não deixa ninguém desprezar você. Capítulo 1 aí, abre aí no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então vamos mudar para 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Versículo 6 mesmo, tá? Por este motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Olha só, de amor, olha só, de moderação, de força. Olha aqui, Timóteo, Deus não te fez covarde. Versículo 8, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou um prisioneiro seu. Timóteo, você não pode ser vergonhoso como você é, não pode ser tímido como você é. Você tem que ser valente,
Não deixe as pessoas desprezar você, porque você é jovem, e não fica com vergonha de pregar a palavra de Deus, não fica com vergonha de mim também, porque eu estou preso. Olha só, Deus te fez um menino corajoso, te dando o espírito de temor, de fortaleza, de amor, de moderação. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 10. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 10. Vamos lá? Então Paulo diz assim: ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, tá? Pois eu espero com os irmãos. Ninguém o despreze. E qual que era o problema, meus irmãos? É que realmente o Timóteo, a timidez dele, talvez de ir lá na frente e falar, isso causava assim as pessoas a desprezá-lo. As pessoas não dão muito valor para o Timóteo, principalmente quando ele era jovenzinho, pela pouca idade. Então, pela pouca idade, ele ia já na frente e falava de um jeito talvez que não era um Apolo, e muito menos um Paulo, que dirá um Pedro, mas era um Timóteo. Veja, Deus ele quer usar pessoas comuns, né? Deus ele quer usar pessoas comuns. Deus tem prazer, a gente já leu isso aí, né? Então nós vamos para o próximo aí, que Deus tem prazer em usar pessoas comuns. Esse é o prazer do nosso Deus. E o Timóteo podia dizer, e eu posso dizer, e você pode dizer, eu não tenho nada de especial, né? Quando eu olho para as outras pessoas aí as pessoas têm mania de ficar olhando para as telas, né? Seja na televisão, seja no celular, né? Mas também, eu não sou um Billy Graham, mas também, né, eu não sou um Rubens Lopes. É claro, eu estou falando de pessoas para vocês que talvez vocês nunca ouviram falar, com raras exceções aqui dentro. Mas, eu não sou um Paulo Júnior, eu não sou um Hernanes, Dias Lopes, eu não sou... É claro que você não é. E Deus nem quer que você seja. Deus não queria que Timóteo fosse Paulo, quanto menos Apolo. Deus só queria que o Timóteo fosse o Timóteo mesmo. O Timóteo tinha que ser Timóteo, só. O que você tem que ser é o Timóteo. Eu vou na igreja, né, faço bastante coisa lá, mas eu me sinto com medo, eu me sinto fraco para fazer as coisas de Deus. Tem uma coisa que me impede, eu não consigo, né? Eu não consigo. Mas você consegue sim, tá? Deus te dá força. Deus não trabalha com superestrelas. O pessoal da polícia fica chateado porque a polícia, se ela vai e faz o serviço certo, ela é ruim. E se ela faz alguma coisa, ela é ruim, né? Então a polícia é sempre ruim, nunca é boa, né? Aliás, porque ela só vai mexer com problema. Então ela vai numa casa, tendo briga de marido com mulher, o que acontece? Vai lá, a mulher está apanhando o marido, segura o marido, vai prender o marido, e a mulher que estava apanhando vai lá e quer bater na polícia. É mais ou menos assim que acontece, né? E então, a polícia aí tem aquela frase, né? De vez em quando você escuta falar, quando tiver um problema aqui agora, quando o marido da senhora estiver batendo na senhora, chama o Batman, né? É um jeito não é, como é que chama isso aí, né? Ironizar, mas está certo, por quê? Porque a pessoa não tem valor, né? Já que a polícia não tem valor, é o seguinte, diz para o Batman, para o Homem-Aranha, viu, né, Natão? Um Homem-Aranha, né? Batman não, porque o nosso super-herói aqui é o Homem-Aranha, né? Então, veja só, liga para o Homem-Aranha, aí ele vem aqui, ele decide para você. Meus irmãos, se Deus quisesse que o Evangelho fosse pregado por superestrelas, ele chamava o Batman, o Homem-Aranha, melhor, né? Ele chamava os anjos, que são seres perfeitos, criados por Deus, tá? E eles têm, meus irmãos, a autoridade de Deus, e são mensageiros também e tal, mas Deus não concedeu aos anjos esse privilégio de pregar a palavra de Deus. E não foi aos anjos. Deus, ele quer usar pessoas comuns. Deus trabalha com pessoas comuns. A história bíblica mostra isso. Moisés, pessoa comum. Mas ele era lá o futuro faraó. Não, quando Deus chamou ele não era nada. Quando Deus chamou ele estava lá atrás do monte, não era nada. Davi também. Deus falou, olha, quando eu te chamei, você estava lá atrás das ovelhas, você não era ninguém. E o próprio Davi considera isso. Pedro era um pescador, juntamente com outros apóstolos. Ou seja, não era ninguém, né?
Mas Deus trabalha com pessoas comuns, faz pessoas comuns fazerem coisas incríveis, como aquelas duas parteiras, a Cifrá e a Puá. O faraó mandando matar e ela salvando toda a criançada lá, né? Mas é pessoas comuns que talvez ninguém vai dar valor, mas Deus sabe o valor dessa pessoa. Então, irmãos, sendo pessoas comuns, Deus conhece o nosso valor, Ele quer nos usar. Apenas coloque-se à disposição de Deus. É isso que nós encontramos em Timóteo. Órfão de pai, tímido, doente. Vamos voltar lá para o livro de Atos. Nossa, que manhã barulhenta, né? Atos, vamos lá, Atos capítulo 16, está aqui, né? Chegou a Listra e Derbe, versículo 1, tinha um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que era crente, de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou. Paulo quis. E se a mãe fala não? E a avó, ai, tadinho tadinho do Tim, né? Tadinho aí do Timóteo, né? Vai lá. E se ele for apedrejado, que nem o Paulo, né? Ele sofreria isso aí. É o que aguardava ele lá, meus irmãos. Assim que ele colocou o pé na estrada, a primeira cidade que Deus deixou eles entrar foi Filipos. E o Paulo e o Silas já levaram uma surra, chicotada, ficaram presos, teve até terremoto, né? Então, a mãe dele e a avó, se elas falassem isso, não, coitadinho do meu neto, não, teria uma certa razão, porque é mãe, porque é vó. Não é dito que disseram isso não, mas eu quero só que vocês pensem, e se fosse o filho de vocês? E se fosse o filho de vocês que fosse ser pego pelo Paulo? Aí a irmã, sempre tem uma irmã piedosa na igreja, o quê? Você vai deixar o Timotinho ir? Você não lembra o que aconteceu com o Paulo aqui nessa cidade não? Como ele foi apedrejado, morreu, quase levado semi-morto aí, coitadinho desse moleque, não precisa nem dar uma pedrada nele, se soprar em cima dele ele já cai, que ele vai levar uma pedrada, né? Não é assim, é verdade? Sempre tem uma pessoa piedosa que vai dizer, você vai morrer lá, menino, você vai morrer lá. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Não existe cristão, não tem crente que Deus não queira usar. O jovem Timóteo ou um velho como Barzilai. Aqui ele está usando o menino, vai pegar esse menino, mas aí no capítulo, assim, no mesmo capítulo aqui na nossa história, ele vai usar uma mulher madura, piedosa também, que é a Lídia, ou seja, Deus ele usa todos de diversas formas, Deus ele quer nos usar. Então eu digo uma coisa para você, meu irmão, deixa Deus te usar, que nem está lá, ó. Levanta aí Adão, ó, levanta Adão, aí vira para trás agora Adão, porque essa camisa é boa mesmo, né? Deixa Deus te usar, né? Está aí, tá todo mundo, é propaganda aí, tá bom? Pode sentar agora Adão. Depois dessa vergonha, coitado, ele vai repensar a escola bíblica. Mas você pode ser usado lá onde você está, né? Você pode, mas tem que ter essa consciência. Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ter essa disposição. Eu preciso, Senhor, né? Veja, irmãos, eu fico pensando no Barzilai sempre, porque o Barzilai está lá, ele mesmo fala para o Davi, eu não tenho muita coisa, tal, né? Quando Davi chama ele para ir embora, ele fala, eu não vou não, né? Meus dias já estão quase chegando, mas foi esse homem que Deus usou para sustentar o rei lá no deserto, foi esse homem aí. Então, sempre há tempo para ser usado por Deus, né? E aí acontece uma coisa diferente, no versículo 4, né? 4 não, no versículo 3, pegou, já levou, né? O Timóteo foi tudo contente, já pensou, né? E ele circuncidou o Timóteo, a circuncisão de Timóteo, opa, né? Para tudo, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? No capítulo 15, Paulo acabou de comprar uma briga daquelas por causa da circuncisão, né? Agora, ele mesmo vai circuncidar Timóteo. Por que Paulo circunda Timóteo? Né? Não foi porque era preciso, tá? Aliás,
Paulo, ele trouxe uma carta dizendo que não era preciso. Então, não é porque era preciso, tá certo? Paulo fez isso pensando no ministério do Timóteo. O próprio texto explica no versículo 3, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, é por isso que ele circuncidou o Timóteo, para ajudar o Timóteo no seu ministério. Timóteo, ele foi circuncidado porque isso ajudaria no seu futuro ministério. Então, meus irmãos, tinha muitos judeus ali, e as pessoas, sabendo que ele era filho de uma judia, e apesar da mistura, o judeu é o seguinte, ele o é pela mãe e não pelo pai. É por isso que na genealogia de Jesus tem que ter a genealogia da mãe, Maria também. Porque o judeu ele o é pela descendência da mãe, e eles batem no peito falando isso. Eu lembro que fui comprar uma lambreta, né? Estava lá, fui comprar uma lambreta, aí eu cheguei lá, ia fazer negócio já, né? E entrei no recinto, eu vi lá uma menorá, daqui a pouco eu olhei mais para diante, a estrela de Israel, eita, né? Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu falei, meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você, pode falar, né? Você tem alguma ligação aí com os judeus, né? E ele disse, eu sou um judeu, porque minha mãe é uma judia. Meu pai não é, mas eu sou, porque minha mãe é uma judia. Ele ficou repetindo isso para mim, né? Eu não comprei a lambreta, né? Eu pensei, vai que ele leva um prejuízo por minha causa, e a Bíblia diz assim, vou te abençoar os que te abençoar, e amaldiçoar os que te amaldiçoar, né? É melhor eu não fazer negócio nenhum aqui, sair daqui em paz, né? Não comprei. Mas veja, irmãos, eles são pela mãe. E os judeus sabem disso. Quando ele chegasse para pregar, quem é a sua mãe? Sua mãe é judia e você não foi circuncidado? Que espécie de judeu você é? Você não presta para nada, hein? É exatamente isso que eles falariam para Timóteo. Eles nem iriam querer ouvir o Timóteo. Então, irmãos, ele foi circuncidado com propósitos evangelísticos. Permitir que ele entrasse entre os judeus, permitir que ele entrasse numa sinagoga e desse um testemunho da verdade, sem ele ser desprezado por isso. Então, foi por motivos evangelísticos. Sem essa circuncisão, ele jamais teria acesso aos judeus para anunciar a palavra de Deus aos judeus. E foi Timóteo, ninguém obrigou. Timóteo, você vai ter que ser circuncidado. Não, né? Timóteo, ele permitiu, ele escolheu ser circuncidado, e isso com certeza ajudou no seu ministério. Por isso, irmãos, a gente chega numa seguinte conclusão, né? Às vezes é preciso abrir mão de direitos e privilégios para alcançar algumas almas. Era direito de Timóteo, era um privilégio dele, se ele quisesse, na graça, dizer, não vou ser circuncidado, mesmo sendo judeu. Eu não vou, não preciso. E não precisava mesmo. Quem disse que precisava? Mas isso seria um escândalo para os judeus. Então o que ele faz? Ele fala, é verdade, se isso vai ajudar no ministério, que assim seja, né? Então, meus irmãos, temos que conhecer o nosso contexto, tá? As roupas que usamos, o comprimento do nosso cabelo, questões de costumes, tradição, são importantes se a gente quiser ser eficaz para compartilhar o Evangelho. E eu já falei para vocês do Hudson Taylor, o missionário inglês. Porque os ingleses são diferentes. Os ingleses olham para os americanos assim, né, com certo desprezo. Eles são rigorosos no horário, na roupa, né, terninho, a gravatinha, vai bem, né? E quando os pastores ingleses iam para as missões, na China, ou na Birmânia, etc., então eles se vestiam como ingleses, completamente como ingleses. Não abria mão disso de jeito nenhum, né? Sapatão chegava a polir, penteava o cabelo no sapato, né? Acontece que o resultado era pífio, o resultado era desastroso para o Evangelho. Porque os chineses olhavam lá para ele, ficavam olhando lá, ficavam olhando e falavam assim, esse camarada não tem nada a ver com a gente, né? Que homem esquisito é esse aí, né? Esse é muito esquisito. Então, irmãos, ele chegou, né?
E o Hudson Taylor não teve sucesso também, estava fraquinha a coisa. Aí ele decidiu o seguinte: olha, está cheio de missionário na cidade. Eu que não vou ficar na cidade, porque está cheio de missionário. E todo mundo que chegava ficava na cidade. Aí ele foi lá, foi num mercado qualquer, comprou um roupão branco, como eu disse para vocês, colocou aquele chapéu que parece uma peneira na cabeça, comprou um sapato de pau, que era uma sandália de pau, e uma Bíblia na mão, e disse: eu vou para os cantões. E foi assim que explodiu o evangelho na China. Eles se identificaram com ele. Então, meus irmãos, não foi nada escandaloso. Não foi uma coisa assim que pudesse ofender a fé, ofender a ordem, ofender a palavra de Deus. Não. Ele foi lá, se vestiu decentemente, como aqueles orientais decentemente se vestem, só que de forma diferente, e ele conseguiu alcançar muitos corações. Então, Paulo diz isso em outras palavras, em 1 Coríntios 9, 22. Eu tornei-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Tornei-me tudo para todos. Para quê? Para por todos os meios salvar alguns. O que essa frase significa? Farei o que for preciso para compartilhar o evangelho, deixar o eu, preferências pessoais, pensar no próximo, Não é a pessoa sair pelado por aí, não. Não é a pessoa sair virando estrela e piroleta por aí, não. Isso tem a ver, meus irmãos, com alguns direitos e privilégios que a pessoa tem, mas ela pode ser mais bem aceita se ela abrir mão desses direitos e desses privilégios. Tá certo? Nem sempre os meus caminhos vão ser os caminhos de Deus. Vamos terminar com essa palavra aqui. Olha o versículo 5. Eles edificam, confirmam, tá? Final do versículo 5, e a cada dia cresciam em número. Então, irmãos, as igrejas estavam crescendo em número. Isso é bom. É por isso que é importante o trabalho missionário. É muito importante. O trabalho missionário faz com que novas igrejas sejam abertas. Você tem que pensar nisso. A igreja tem que pensar nisso. Não importa, meus irmãos, se a nossa igreja é grande ou ela é pequena. Nós temos que pensar em trabalhos missionários, porque essa é a visão de Deus. Depois, no versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles estão meio perdidos, né? É a primeira vez que eles estão meio perdidos. Porque eles estão fazendo o seguinte, né? Quando a gente olha para o mapa, eles passam pela Frígia, Galácia, eles estão subindo, tá? E aí, meus irmãos, subindo porque eles querem alcançar a Ásia. Então, assim, vamos entrar na Ásia, nós vamos chegar, a Ásia é Éfeso, tá? A Ásia é Éfeso, então nós vamos chegar lá nesses grandes centros urbanos e o Espírito Santo disse: epa, não, aqui não, né? Não quero que vocês vão para a Ásia. Veja que diz o versículo 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pois eu digo para você que no capítulo 9, eles estão lá, e a palavra de Deus diz que o evangelho se espalhou por toda a Ásia. E isso aconteceu pelo ministério de Paulo. Só que não era a hora disso acontecer. Não era para lá que Deus queria que eles fossem. Bom, já que Deus não quer a gente na Ásia, então é o seguinte, vamos para Bitínia. Se Deus não quer que a gente vá para frente, a gente vai subir mais um pouco ainda. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Oxe, eu quero ir para cá, Deus não quer. Eu quero ir para lá, Deus não quer. O que Deus quer? O que Deus quer? Então, irmãos, olha, nem sempre os meus caminhos são os caminhos que Deus quer que eu vá. O Espírito Santo impediu 2 vezes. Por que ele fecha a porta? Porque ele sabe o que é melhor para sua, não é sua não, sua dele. Tá? Deus, ele sabe o que é melhor para a obra dele. Ele sabe. E não adianta você querer adiantar, se você quiser atrasar o trabalho de Deus também. Deixa que Deus vai cuidar da igreja dele, da obra dele.
Feliz a igreja que entende isso, que entende que Deus, Ele cuida da igreja dele, Ele supre as necessidades da igreja dele, que não é o homem. Feliz a igreja que entende isso, e os irmãos também. Deus permite coisas que não queremos, porque daquela forma Ele vai ser melhor glorificado. Então, não era o momento de Éfeso explodir no Evangelho, era o momento de atravessar a fronteira, era o momento de sair da Ásia e entrar no continente europeu. Já pensou? Deus sabe as coisas. É por isso, meus irmãos, que no versículo 9, Paulo de noite teve uma visão, que se apresentava um homem da Macedônia e rogava: passa a Macedônia, nos ajuda, né? Pronto, veio a voz de Deus dizendo: o lugar é esse. Deus foi bem claro, o lugar, ele é esse. Você vai ter que ir para Macedônia. Macedônia? Macedônia. Bom, se é para passar em Macedônia, nós vamos para Macedônia. É muito importante ter essa consciência, meus irmãos. Olha, quando Deus fecha uma porta, outra se abre. Não feche as portas que Deus te abriu. Eu sempre digo isso para todos os irmãos: nunca feche uma porta que Deus te abriu. Isso nos ensina a depender de Deus para tomar decisões de sair de um emprego, por exemplo, né? Ou de qualquer outro lugar, tá? Tem gente que sofre muito e está ali em situação muito difícil, mas não fecha a porta de Deus. Deus tem motivo para fechar a porta, né? Não era o tempo de Deus em Éfeso, ou em outras cidades tão promissoras da Ásia, e às vezes a gente quer arrombar uma porta que Deus não abriu, né? Vou tacar o pé aqui, eu vou entrar. Deus não quer que eu entre, mas eu vou entrar. Não adianta você querer fazer isso. Deus vai te tirar de lá. Deus vai te derrubar. Tua perna vai quebrar e você não vai poder chutar a porta. Deus sempre abre uma nova porta. Se eu não posso ir para a Bitínia, nem para a Ásia, é porque tem uma Macedônia nos esperando. Então, Deus, Ele sabe o quanto a gente aguenta. E de repente uma porta se abre. Eles estão aqui sem saber o que vai fazer. E muitas vezes, meus irmãos, isso é natural da nossa natureza humana. A gente fica sem saber. E agora, o que eu faço? Bom, quando a gente não sabe o que tem que fazer, sabe o que a gente tem que fazer? Nada. Nada. Fica como você está, né? Se você não sabe o que você vai fazer, você não faça nada. Deus, Ele vai ser bem claro na hora certa para você. Lembre-se disso. Apenas se coloque à disposição de Deus. Eu acho que o que está mudando mesmo, meus irmãos, a sorte dessa igreja, é justamente essa disposição. Que eu tenho visto muitos irmãos trabalhando, né? E há um empenho, né, assim, admirável de muitos irmãos, das famílias, essa consciência de se colocar à disposição de Deus no momento difícil, momento crítico e fortes, né? Então, eu acho que isso tem sido fundamental para os resultados maravilhosos que nós estamos tendo. Então, agradeço a Deus pela disposição dos irmãos, mas nós precisamos nos dispor mais ainda, né? Quanto mais disposição, Deus quer nos usar. Então, seja valente, seja corajoso, não seja tímido, né? Não deixa nada te impedir quando você está à disposição do Senhor. Amém?